Vai! Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o conjunto dos números racionais e suas operações. E a operação hoje é a de multiplicação, e que nós também já vamos analisar as propriedades dentro dos racionais. Então, o primeiro exemplo que eu coloco para vocês aqui é mais 4 sétimos vezes mais 5 meios. Como que eu realizo a multiplicação dessas frações? Eu analiso os sinais, então aí nós vamos usar da regra de sinais, onde nós temos sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. E é óbvio, no canal nós temos uma explicação lógica de por que mais com mais é mais, que menos com menos é menos, por que mais com menos é menos, por que menos com mais é menos. Então, qual é essa ideia? Existe toda uma explicação, é só vocês também entrar na aula, onde tem um vídeo gravado para vocês sobre regras de sinais da multiplicação. E aí, vocês vão encontrar o motivo pelo qual o mais com mais vai dar mais. E qual é o nosso objetivo aqui? Saber como multiplicar as frações. Então, como é que eu multiplico frações? Quando eu faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Simples assim. Obviamente, para que o resultado já apareça da melhor maneira possível, ou seja, da forma simplificada, eu posso olhar se entre os numeradores e denominadores das frações existe a possibilidade de simplificá-los. Se de antemão eu puder fazer isso, eu reduzo o meu tempo ao máximo na solução dessas multiplicações. Então, vamos tentar fazer isso. Então, olhando aqui, eu tenho o 4 e o 2. O 4 é múltiplo de 2, então eu posso simplificar, ou seja, dividir o 4 por 2, que vai dar 2, e dividir o 2 por 2, que vai dar 1. Lembrem-se, sempre que eu for fazer uma simplificação, o numerador e o denominador tem que ser divisível pelo mesmo número. Eu não posso dividir aqui por 4 e dividir aqui por 2. Não posso fazer isso. Tem que ser o mesmo número. Então, por isso, 4 dividido por 2. 2 e 2 dividido por 2, 1. Já anotei aqui os resultados. Por quê? Para ficar fácil na hora que eu for fazer a continha, eu apenas já multiplico o que eu tenho como resultado aqui com o numerador da próxima fração. Entre o 5 e o 7, não há forma de simplificar. Por quê? Porque não tem um número que divide o número 7 e o número 5 ao mesmo tempo. Então, agora é hora de se fazer a multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. E o denominador, não posso esquecer de passar o traço, porque às vezes a gente, com a pressa, esquece de passar o traço, ou seja, a fração que mostra essa divisão para nós. E aí erra o exercício de bobeira. E o denominador vezes o denominador, então 7 vezes 1, 7. Por isso, essa primeira fração aqui é o equivalente a 10 sétimos. Agora aqui, essa multiplicação. O que eu vou fazer? Os números são iguais, então na verdade é só para ilustrar para vocês o que? A regra de sinais. Então neste caso aqui eu tenho mais e eu tenho menos. Sinais diferentes, quando os sinais são diferentes na multiplicação, o resultado é menos. Como a gente já viu como é o procedimento da multiplicação, que é multiplicar numerador pelo numerador e denominador pelo denominador, então eu já sei que o resultado vai ser menos 10 sétimos. Bom, agora a próxima multiplicação. Na próxima multiplicação, eu também vou olhar, com aqueles olhos clínicos que a gente tem, como que eu posso simplificar para reduzir o máximo o meu resultado. Então, primeiro, sinais, olha lá, diferentes, então, menos. Ok, agora essa simplificação que pega tanto no nosso calo. O 6 com o 3 são múltiplos, ambos são divisíveis pelo próprio número 3. Então, vamos dividir por 3 o denominador, que é 1,
E vamos dividir por 3 o numerador, que é de 6, que vai ser 6 dividido por 3, 2. E agora o denominador 5 com o numerador 10. 5 é divisível por 5, vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, agora nós podemos multiplicar esses números. Então, 2 vezes 2, 4, porque é numerador vezes numerador. E denominador vezes denominador. 1 vezes 1, 1. Olha lá, então aqui nós tivemos um número inteiro igual a menos 4. Por quê? Porque 4 sobre 1 é a mesma coisa que 4. E o sinal negativo permanece ficando menos 4. Aqui agora, existe formas da gente simplificar aqui, o 3 com 5, o 2 com 7? Não. Então aqui é só multiplicar e analisar o sinal. Então vamos lá. Sinais iguais, olha lá, menos com menos, mais. E a multiplicação, 2 vezes 5, numerador vezes numerador, 10. E denominador vezes denominador, 3 vezes 7, 21. Acabou. Simples assim mesmo. Então não esqueçam, pessoal, frisando bem, regras de sinais e na multiplicação de números racionais, ou seja, das frações, é numerador com numerador, denominador com denominador. Não inventem regras, por favor. Propriedades. Também valem as mesmas propriedades. Então, nós temos lá a comutativa, que tanto faz eu multiplicar uma fração por outra, como essa outra por essa uma, que o resultado é o mesmo. Por que eu não pus exemplo aqui? Porque eu vou usar os exemplos que estão aqui. Então, eu posso multiplicar 4 sétimos vezes 1 mais 5 meios, que vai dar 10 sétimos. Como eu posso multiplicar primeiro os 5 meios pelo 4 sétimos, que também vai dar 10 sétimos. Então, a ordem aqui dos fatores não vai alterar o produto. Então, visualizem essas letras sempre como fração, no caso aqui, porque a gente está falando de números racionais. Ah, então vale também associativa? Sim, e na associativa tem que ter pelo menos 3 elementos, 3 números, o A, o B e o C. Então eu posso primeiro grupo formar o A vezes o B, ver qual é o resultado e depois multiplicar pelo C. Como eu posso deixar o A de lado, multiplicar os 2 últimos e depois multiplicar pelo A? Como ficaria isso? Assim, 1 meio vezes 2 terços vezes menos 5 quartos. Então eu posso multiplicar 1 meio vezes 2 terços e o resultado pelo menos 5 quartos. Como eu posso deixar 1 meio de fora, multiplicar os 2 terços com menos 5 quartos, depois desse resultado, multiplicar pelo que ficou de fora, 1 meio. E o resultado vai ser o menos 5 dozeavos. Eu peço a vocês que, para testarem se isso é uma verdade, façam aí no seu caderno, no seu diário de anotações e vejam se realmente vai dar o menos 5 dozeavos. E aí coloquem nos comentários o que vocês encontraram, as dúvidas de vocês, e na medida do possível nós vamos conversando, nos encontrando através dos comentários. Elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é 1, porque o 1, quando multiplicado por qualquer número, obtém sempre esse número, o próprio, né? Então, no caso aqui, A vezes 1, 1 vezes A vai dar sempre A. Imaginem isso como uma fração. 1 meio vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1 meio, e vai dar 1 meio. Então, a fração continua a mesma quando a gente multiplica por 1. Aí tem também o inverso, ou em alguns casos, principalmente em concursos, como não é uma palavra muito usada, né, o recíproco, eles costumam colocar essas coisas para confundir a gente. Então, cuidado em concursos, quando vocês verem usar frações e falar em recíproco. O que está querendo dizer? Está querendo dizer sobre o inverso de uma fração. E aí, no caso, como que acontece quando eu multiplico o inverso pelo seu valor real? Por exemplo, eu tenho o A e o inverso de A é 1 sobre A. Por que é 1 sobre A? Porque eu já disse a vocês, o denominador, quando não tem nada, é 1. E se eu estou fazendo o seu inverso, eu estou trocando os lugares. Então, o que é denominador
vira numerador. E o que é numerador vira denominador. Então, o inverso de A sobre 1 é 1 sobre A. Por isso que quando eu multiplico eles, que é o caso aqui do A vezes 1 sobre A, ou usando a comutativa 1 sobre A vezes o A, o resultado vai ser 1, porque eles são inversos. Como fica isso em relação a números? Está aqui, menos 8 quintos vezes, olha lá, o menos 5 oitavos. Eu só virei, ó, o denominador virou numerador, o numerador virou denominador. Ao multiplicar isso, os números são iguais, ou seja, usando a ideia da simplificação, eu posso usar o cancelamento. 8 com 8 vai dar 1, 5 com 5 vai dar 1. E usando a ideia da multiplicação, numerador vezes numerador, ó, 1 vezes 1, 1. E aqui também deu 1, então denominador vezes denominador. Aí nós temos 1 vezes 1, 1. 1 sobre 1 é igual a 1, porque qualquer número sobre 1 é 1. Logo, o menos com menos é mais, o número é 1. Então, sempre que eu multiplicar os seus inversos, eu vou ter o resultado igual a 1. E nós vamos passar agora para vocês a propriedade distributiva, uma das mais importantes dentro da multiplicação. Essa é aquela que confunde muito quando a gente trabalha as equações, porque nas equações nós temos letras junto com números e muita gente se perde nessa situação. Então por isso eu deixei para colocar ela de forma isolada para vocês, para a gente recordar. Mas ela é bem fácil e bem simples. A propriedade distributiva então seria qual? É quando eu tenho um termo A que multiplica um termo B mais um C dentro do parênteses, ou um termo B menos um termo C dentro do parênteses. Basta fazer o quê? Distribuir, o próprio nome está dizendo, então é só fazer A vezes B e A vezes C. Vale também se fizer ao contrário, colocar assim, A mais B vezes o C. Também pode ser A vezes C e B vezes C. Vamos ver o exemplo numérico como ficaria isso. Então eu tenho menos 3 quintos vezes 2 terços mais 5 quartos. Se é distributiva, eu vou multiplicar a primeira fração com o menos 3 quintos e depois a segunda fração com o menos 3 quintos. Então vai ficar assim, menos 3 quintos vezes o 2 terços. Depois mais, porque o sinal aqui é mais, o menos 3 quintos, que ele é negativo, vezes os 5 quartos. Bom, já aprendemos que nós temos que multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E prestar atenção se são simplificáveis o numerador com o denominador. E aqui no caso nós temos, ó, e podemos usar a regra do cancelamento. Então cancela o 3 com 3, porque essa divisão aqui dá 1. E aí nós vamos ter, ó, 1 aqui, 1 aqui. O mais com menos é menos. 1 vezes 2, porque é numerador vezes numerador, 2. E 5 vezes 1, 5. Mais, faço a mesma coisa aqui. Só que aqui, de novo, eu posso aplicar a regra do cancelamento. Então, dá 1 aqui e 1 aqui. Depois eu tenho o menos com o mais aqui, porque quando não tem sinal nenhum é mais, vai dar menos. 3 vezes 1, numerador vezes numerador, 3. E denominador vezes denominador, 1 vezes 4, 4. Pronto. Agora aqui é só efetuar a adição. Nada mais de propriedade nós temos aqui. E tirar, logicamente, o sinal aqui. Então eu vou manter o menos. Então fica menos 2 quintos menos o 3 quartos. Denominadores diferentes, tiro o MMC. E o MMC entre 5 e 4 é 20. Ótimo. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. E não pode esquecer que ele era um número negativo, então um número negativo aqui.
20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. Então, o sinal de menos 15. E daqui eu tenho, devo 8, devo 15, vou ficar devendo 23 sobre 20. Pronto. Ainda dou uma olhadinha, vejo se dá para simplificar ou não. Se não dá para simplificar, eu mantenho a expressão. Essa é a ideia. Exercícios. Os exercícios para a quarta-feira, então, para quem está entrando no canal, por que exercícios para a quarta-feira? Porque aos domingos nós gravamos a aula explicando com detalhes como funciona toda a parte teórica e depois eu deixo exercícios para serem praticados por vocês, que na quarta-feira nós corrigimos explicando novamente a vocês o conteúdo. Bom, então como que é? Calcule mais 4/5 vezes menos 10/3. Mais 1/2 vezes menos 2/3 vezes mais 3/4. Mais 5/11 vezes menos 22/7. E dê os inversos dos racionais. 2/3, menos 3/4, 11/7, o 0, o 3, o menos 2, 1/5 e menos 1/9. E na quarta-feira nós vamos estar corrigindo e comentando todos eles. Terceiro exercício. Calcule o valor da expressão menos 1/2 vezes, abre colchetes, 1/5 menos o menos 3/4 vezes o 6/5 mais o menos 2/3 vezes o menos 3/5, fecha colchetes, igual. Então prestem atenção, analisem bem a regrinha sobre os sinais de parênteses, colchetes, resolvam também as regrinhas de sinais de mais e menos, simplificações, se possível, e cheguem ao resultado. Na quarta-feira, iremos corrigir esse exercício. Obrigada pela companhia de vocês e por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.